Olá. Perguntas sempre chegam, às vezes se acumulam muito, como agora, nesse final, começo de ano, e eu tento então desafogar um pouquinho respondendo três num vídeo só. Né? Perguntas fáceis, mas que nos levam a algumas conversas necessárias. O Adilson Souza pergunta: Estou congregando na Luterana, gostei muito, pois eu congregava na CCB. Posso tomar a ceia? É uma pergunta, não tem um ponto de interrogação ali ao final, mas eu entendo que é uma pergunta, né? E se é uma pergunta, eu vou dizer assim: você está congregando na luterana? Ou você está se aproximando de uma congregação? Você está frequentando? Congregar oficialmente como membro exige que você tenha sido instruído. Se você foi instruído, não vai exatamente me fazer uma pergunta assim, né? É um assunto imprescindível a Santa Ceia no processo de instrução, talvez um dos mais importantes. Então eu vou dizer, olha, converse com o pastor da congregação sobre a Santa Ceia, antes de participar. Seja instruído para você poder participar de modo digno, para o pastor poder recebê-lo, para você poder participar recebendo os benefícios que a ceia oferece de fato. Isso é importante, isso é muito importante. Você também não define se participa de uma congregação da IELB, que tem um pensamento específico sobre o assunto, ou da ISLB, que tem outro pensamento. Nós na IELB somos extremamente cuidadosos com respeito à ceia do Senhor, nesse sentido de admissão de quem participa. Alguns chamam isso de Santa Ceia fechada, eu chamo de Santa Ceia cuidada, com um cuidado pastoral muito grande para algo que é muito importante e exige esse cuidado. Então, mas em todos os casos, né, seja IELB, seja ISLB, não pense que você congrega se você não é instruído. Não pense que está tudo bem. É importante até para você entender a riqueza do que está ali. Até para você entender que congregação é essa, que pensamento é esse, além do aparente. Né? Muita coisa se percebe no culto, muita coisa se entende pelo culto, mas há mais a conhecer. E é muito importante, então, que você converse, que você seja instruído pelo pastor da congregação. Tá? Não abra mão disso. Eu imagino assim, numa congregação pequena, é impossível que você participe uma vez sem ser notado, sem trocar algumas palavras com o pastor. Então, naturalmente, esse processo acontece. Você vai ser convidado a conversar mais. Agora, eu sei que em uma congregação com muitos membros, talvez com um culto que reúna 200 pessoas, pode acontecer disso demorar um pouco mais. Mas eu digo, né, não espere o pastor ter essa conversa inicial com você. Vá até ele, peça uma instrução inicial. Peça isso. O Kiev pergunta: os luteranos só têm culto nos domingos ou outras semanas? Claro, outros dias, né? Não, os luteranos não têm culto somente aos domingos. Algumas congregações, sim. Aqui, por exemplo, temos culto somente aos domingos às 10 da manhã. Outras congregações podem ter cultos, inclusive, em outros dias e não aos domingos. Há congregações que compartilham o mesmo pastor com outras congregações. Há pastores luteranos que atendem 4 congregações, 5, até mais. Então, não é possível para esse pastor oficiar o culto aos domingos em todas essas congregações. Algumas têm cultos então aos sábados, outras sexta, outras domingo. Isso acontece. É, não é uma obrigação que seja aos domingos. Algumas congregações têm seu culto principal acontecendo na quinta-feira, curiosamente, né? Um lugar extremamente turístico, em que a maior parte das pessoas trabalham no turismo, então isso acontece. Mas o normal é que a congregação tenha um culto semanal, pelo menos, mas não é obrigatório que haja mais. Congregações grandes costumam ter mais cultos durante a semana. Eu participei de uma congregação que tinha culto sábado à noite e domingo de manhã. Outras têm mais horários, inclusive. Mas no site da IELB tem uma parte que é Encontre uma Igreja. Ali você descobre
o endereço das congregações e também o horário de culto. É claro que nem sempre está muito atualizado isso, a congregação às vezes demora a repassar alguma alteração, então eu sugiro que use também o contato que há ali para saber atualmente, né, que hora, que dia acontece o culto da congregação. É bom saber isso. A Marilene diz que gostaria de saber sobre o dízimo na Igreja Luterana. Eu fiz um vídeo sobre dízimo há muito tempo, né, de 2020. Acho que eu vou fazer outro, tá? Não vou responder aqui, mas sugiro, assista aquele de 2020, em que eu trago minha opinião pessoal sobre a questão e exponho a prática luterana também, mas eu quero fazer outro tratando de alguns textos bíblicos que são tratados superficialmente e evocados quando o assunto é dízimo. Tá? E a última que eu respondo, Agnes Valois. Pastor, a Igreja Luterana tem proibições, cabelo, colar, etc. Eu sou fiel há pouco tempo e tenho essa dúvida. Olha, talvez seja o mesmo caso do Adilson. Você é fiel há pouco tempo no sentido de estar frequentando, né? E aí você observa as pessoas, mas não recebeu uma instrução. Porque se você recebeu uma instrução, você deveria ter entendido que a Igreja Luterana não tem essas proibições. Mas é muito importante, acho que mais importante do que a questão é esse ponto, né? De entender que você pode e precisa receber uma instrução do pastor da congregação sobre a congregação, sobre a doutrina, sobre a igreja. Isso é fundamental. Né? Então, não carregue essas dúvidas. Né? Se você tem essa dúvida, certamente tem outras também. Não carregue essas dúvidas por mais tempo. Né? E vá ao pastor, para que ele te conheça também. Isso é fundamental. É, então, não, né? Às vezes a pessoa quer parar de ter que pensar no corte de cabelo, parar de ter que pensar no colar que usa, no brinco que usa, e a Igreja Luterana não é um bom lugar para terceirizar isso, né? Nós não vamos assumir essa função de decidir o corte de cabelo da pessoa, ou a bijuteria que vai usar ou não vai usar, a joia que vai usar ou não vai usar, né? Isso continua na responsabilidade da pessoa. Não tem essa consultoria de moda na Igreja Luterana. É responsabilidade da pessoa pensar naquilo que veste, naquilo que corta o cabelo, como corta o cabelo, o que vai usar, o que não vai usar. Né? Isso continua. Né? Sendo luterano, isso continua. Tá? Nós não temos esse tipo de costume. E, inclusive, é um costume, as pessoas às vezes gostam de dizer, mas é só um costume da igreja impor essas regras. Mas é um costume legalista. É um costume legalista. E nós não fazemos, não temos parte nesse tipo de comportamento, nesse jeito de pensar que a igreja deve ser. Muito bem, bênção de Deus para todos vocês. Deixo o meu incentivo. É importante conversar com o pastor da congregação. Se você está se aproximando da congregação, isso é imprescindível. Se você já está na congregação há algum tempo, também é importante. O pastor na igreja luterana não é uma figura distante, estranha. Né? Ele é o pastor que está próximo das ovelhas e precisa ser assim. Então não tenham nenhuma vergonha de perguntar, nenhuma vergonha de se aproximar dele, de conversar com ele, porque eu posso dar uma resposta sim sobre como são as coisas no geral, mas ele pode te conhecer, entender melhor a sua dúvida, ver que há outras dúvidas paralelas. Por isso essa conversa é tão importante. Bênção do Senhor Jesus, um grande abraço e até a próxima.